O verdadeiro movimento que foi iniciado por Cristo e o conhecimento que ele deixou ficou oculto por poucos grupos de pessoas que conseguiram sobreviver e preservar isso. Mas daí, como você estava dizendo, isso acaba despertando, quando vem o Neo, isso acaba despertando tanto o pessoal do mal, Exato. mas também os extradimensionais, que são do bem. Exato. E quando chega isso, o que aconteceria? Quando essa galera começa a despertar na Terra e questionar e começar a perguntar, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que é a Matrix? Opa! O sistema vai dar risada. Vamos colocar ali uma religião pra ele seguir, porque ele vai ficar lá esperando a morte e a salvação após a morte. Vamos colocar uma esperança nele, que nunca vai chegar. Ou um Deus muito distante, que nunca vai também. Ou vamos ensinar uma oração pra ele ficar pedindo ajuda. Ou um milagre, ou um ritual. Enfim. Eles não podem descobrir que os parceiros deles que poderiam ajudá-los estão aqui já. Só esperando o momento deles abrirem a porta. Que são os portais. Sim. E que é muito fácil interagir. Só que o ser humano não sabe como, mas nós sabemos. Nós descobrimos isso em Dáquila. Como? Vou falar disso. Mas antes de falar disso, vamos só fazer o paralelo com essa condição que as pessoas estão despertando. Como muitas pessoas começaram a despertar, de tempos em tempos, estes lá de cima começaram a descer. Que a frequência tá mais parecida com a deles? É viável eles Em alguns momentos da história, os intervencionistas, esses dimensionais que estão acima, não vieram pra cá pra ficar aqui e pra morrer e pra evoluir aqui. Eles vieram pra interceder em alguns momentos, em prol dos que estavam despertando. E esses que estavam despertando, na verdade, são seres dimensionais que vieram pra cá no passado e se perderam aqui. Estão perdidos aqui na Terra achando que são seres humanos. Por causa do véu do esquecimento? Exatamente. Pela condição humana, nessa densidade, nesse corpo e nessa matéria. Aprisionados nesse sistema, nessa matrix dos Anunnaki. Esses que vêm do céu, como foi o caso de Cristo, Yeshua, quando esteve aqui, Emmanuel, ele veio realmente de outras dimensões pra cá. Se fez presente fisicamente, cara. E causou aquele rebuliço todo daquela época, na região lá, pra poucas pessoas. Olha o que aconteceu. E até hoje tem consequências isso. Tinha bem menos gente no mundo naquela época. Aí eu te pergunto, o que ele fez? O que ele falou? O que ele ensinou? As pessoas falam, ensinou a lei do amor, perdão. Tá, muito bonito. Né? Vamos todos ficar passivos, eu te perdoo, eu te amo, irmão. Não. O que ele ensinou? Ele veio para combater o sistema. Ele veio para expor os Anunnaki, que estavam infiltrados entre os romanos, entre os judeus na época, no judaísmo. Ele veio para mostrar toda a podridão da humanidade onde nós estávamos inseridos na época, para aquele momento. E ele veio para justamente ser perseguido. Ele sabia disso, porque o sistema ia pegar ele. E ele veio para falar para as pessoas que estavam já com esse chamado, com esse despertar, na época, que estão aqui até hoje, essa galera. Muitos de nós, né? E o que ele ensinou durante todo o tempo que ele esteve aqui? Ele ensinou justamente como alcançar esse poder ilimitado, superior ao poder que os Anunnaki conquistaram. Porém, com consciência, com nobreza, sem ego. O problema é que nós nos perdemos no ego, nos perdemos na ganância, nos perdemos nas emoções, e muitos não conseguiram desenvolver e atingir esse estágio de consciência, essa frequência superior. Esse poder, porque esse poder precisa de responsabilidade também. Esse poder nas mãos dos Anunnaki é o que é hoje esse sistema. Inclusive, muitos que tinham esse conhecimento, que conseguiram essa transcendência, essa transmutação, sabiam que viria alguém, que foi Jesus Cristo, para trazer esse conhecimento de volta para a humanidade. E foi isso que ele fez na época. Ele trouxe o conhecimento, o treinamento, o segredo da vida eterna, que hoje é conhecido como o segredo do Santo Graal, ou a alquimia transmutativa. Que os alquimistas deixaram oculto, né? Os segredos ocultos. Esse conhecimento. Que é a conversão da energia física e espiritual em uma realidade dimensional, um corpo dimensional. Ou seja, conversão da matéria em luz. Corpo de luz. E corpo físico 100% integrados, sincronizados. E acontece que nós estamos sem essa integração, essa sincronicidade, então o nosso espírito desencarna facilmente do corpo. Quando você consegue acoplar e fundir corpo e espírito e acelerar a frequência, atingir um nível maior de vibração, corpo e espírito transmutam para a vida eterna. Juntos. Foi isso que Jesus Cristo veio ensinar e mostrou pela experiência que ele passou, se permitindo morrer e voltar 3 dias depois à vida, ressuscitando. Toque, estou aqui, vivo. Carne e Agora osso. vou voltar. Ou seja, essa é a prova mesmo. A prova tá aí, tá na própria Bíblia, o negócio, ninguém vê.
cara mais famoso da história, dentro das religiões, da espiritualidade, e ninguém vê. Todo mundo continua achando que a gente tem que voltar morrendo em espírito. Nem ele fez isso. Ele ensinou que não era esse o caminho. Inclusive disse que no fim dos tempos, aqueles que estavam sendo preparados, os escolhidos, muitos, voltariam do reino dos mortos para o reino dos vivos, através da ressurreição, e atingiriam a vida eterna. E onde estaria Jesus, então, ele vivo. Ele tá vivo em outras dimensões. Com o corpo físico dele, não morreu, continua vivo, é um ser dimensional. Caramba. E sabe-se em qual dimensão? Não. Ou isso não compete a nós saber? Acima da 9ª dimensão. Bem além. E por ser um ser já nesse cargo crístico, vamos dizer assim, ele já pode interagir como ele bem entende aqui na 3ª dimensão, a hora que ele quer, da forma que ele quiser, com a aparência que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, é um deus, né? Ele pode voltar como uma pessoa Exatamente. qualquer. Por que ele não volta ainda? Não, pode ser que ele esteja aqui em outra forma. Pois é, a gente não sabe, né? Isso Mas não compete a nós. ele disse que ia voltar, não disse? Lá atrás nas historinhas? Pois é. Então a questão aqui é a seguinte. Porque eu sinto que a gente tá vivendo um apocalipse atualmente. Do jeito que tá a o que é o humanidade. apocalipse? É o fim desse sistema, dos Anunnaki, e o início de um sistema de regeneração e renovação e despertar da consciência da humanidade para a vida eterna também, para este conhecimento perdido, que é o único caminho para a verdadeira felicidade. Porque é o seguinte, as pessoas falam, mas como viver eternamente? Se eu viver eternamente, vai ser um tédio. Tá, agora imagina o seguinte, você não fica mais doente, você não tem necessidade financeira, você tem vida eterna, você tem tempo, você tem condições de fazer tudo o que você quiser, de construir sua vida, planejar, se estruturar. Se todo mundo tiver tempo, um sistema mais digno, condições de viver aqui com mais saúde, qual o medo? Tem gente que tem Qual o medo. egoísmo? Qual o egoísmo? Nenhum. Se nada me ameaça, se eu atinjo uma estabilidade, porque é o seguinte, tudo bem, se eu não tiver dinheiro, tá? Mas vamos começar tendo saúde e vamos dizer o seguinte, ó, a partir de agora você não morre mais. Você tem tempo até pra procurar o dinheiro que você precisa e estabilizar a sua vida. Você não precisa ficar preocupado, se eu vou morrer, eu vou ficar doente. Imagine se tivesse essa condição de prolongar a vida. Você acha que muda alguma coisa na sociedade? Mas uma pessoa que tá em depressão, ela não quer continuar vivendo, entendeu? Porque ela não tem o conhecimento. Se ela acessa o conhecimento e começa a entender o propósito da vida e essas coisas, porque a depressão nada mais é do que a falta de sentido, a falta de propósito, a falta de conhecimento sobre o propósito da vida. Porque você tá tentando seguir por um caminho que não tem resultado, não tem estímulo. Você perde o poder. Você desiste. Você fala, então é melhor morrer mesmo. Posso dizer então que a depressão nessa ótica seria a ausência, uma pessoa que tá com ausência de poder sobre si mesma, sobre tudo. Sim. Por isso que ela tá em depressão, ela tá na ignorância e isso faz ela achar que a vida é uma coisa muito fechada. Exatamente, porque você perde a perspectiva e o propósito, não tem sentido viver. A real é essa, não tem sentido viver. Só tem sentido se eu estou na ignorância buscando uma felicidade efêmera, em busca de prazeres, para passar o tempo da minha vida em torno dos meus apegos, dos meus vínculos, das minhas necessidades, porque eu não quero morrer. Peraí, mas que instinto é esse? Por que não morre todo mundo então? Vamos todo mundo pular da ponte ali, ué? Acabou a vida, acabou o sofrimento. Mas o que trava? O que me traz esse instinto de não posso morrer? Explica, de onde vem isso? Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma vida que diz, a morte é certa, não tem como escapar da morte. E realmente, esse mundo aqui, nessa condição que estamos hoje, é assim. A pergunta é possível uma mudança ocorrer? Talvez uma intervenção superior para que a gente tenha acesso a um prolongamento de vida? Até uma mudança na questão genética para que o ser humano consiga prolongar a vida? E é possível a gente criar um sistema diferente, trazer soluções, despertar a consciência das pessoas para esse propósito, essa vida real, esse conhecimento, inclusive a presença de amigos que estão aí para nos ajudar nessa parceria em busca disso? Eu afirmo que sim. E é isso que nós estamos vivendo em Dakhla hoje. Essa parceria, essa intervenção direta, com inteligências de outras dimensões, são 49 raças extradimensionais que estão aqui mais uma vez, porque já trabalharam diversas vezes na Terra com a humanidade em outros tempos, e agora estão aqui de novo, por incrível que pareça, com um grupo no Brasil iniciando esse movimento. Esse movimento não é religião, não é nada disso, não é seita, não existe cunho espiritual. Nada. É simplesmente a reunião de pessoas que estão despertando e buscando conhecimento, buscando a verdade, para mudarmos esse mundo para uma vida melhor. Então a gente pode esperar para os próximos anos uma terra melhor, uma vida Podemos, melhor? sim. Quando que vai melhorar? Na medida que um número maior de pessoas começarem a despertar e buscar essa consciência, essa verdade, ter acesso a essa possibilidade, ou seja, do poder de estar vivo, de ter tempo. Porque como que as pessoas vão evoluir, buscar conhecimento, até buscar um autoconhecimento, se ninguém tem tempo? Nosso tempo tem que ser para trabalhar, pagar as contas, para
Quando o cara começa a pensar nisso, ou ele já tá mais velho, ou ele tá novo, jovem, e vai desistir do sistema, porque ele fala, como é que eu vou conciliar essa busca, essa necessidade de encontrar a verdade com essa vida louca que eu tenho que Provar. Pois é. Aí a pessoa faz o quê? Entra numa das armadilhas que o governo oculto criou através das religiões. Não, vira um monge. Vai pro monastério, se isola, vai viver em comunidade. Abandone o mundo. Vai ser um santo nas montanhas lá. E aí não dá certo isso. Porque esse cara pode até ficar lá, né, isolado e livre, entre aspas. Mas a humanidade continua na mesma merda. Nada muda aqui. Isso interfere nele? Não, o cara vai desencarnar um dia, ele vai ser um santinho após a morte, vai chegar lá no mundo espiritual, todo mundo vai bater palma pra ele. Parabéns, você é muito evoluído. E o que você fez na Terra pra mudar aquela condição? Tudo igual lá, tá piorando na verdade. Aí todo mundo sai da Terra, os egoístas, né? Não, agora eu sou um ascensionado, eu evoluí, estou livre de Maia, da ilusão da Terra. A humanidade vai continuar lá sofrendo, eu tô livre. Mas não vira um fardo muito grande pensar assim? Um fardo de, pô, já é difícil cuidar de si mesmo, né? De ficar bem. É. Pô, além disso, você ainda, além de ficar bem consigo mesmo, você ainda tem que estar ajudando o resto a ficar bem. Não pode soar como um fardo grande a vida? Sou um fardo se você não tem esse suporte, isso eu concordo com você. Só que esse suporte vem dessa parceria. Da forma que o sistema foi estruturado pelo controle desses grupos, o ser humano não tem esse poder, não conseguiria por si só alcançar. No individual, sim, por esse caminho individualista de alcançar uma transcendência, talvez espiritual. Tudo bem. E o governo oculto e os Anunnaki adoram isso aí. Ah, deixa o Neo sair, deixa ele embora. Mas deixa os nossos escravos aqui, a humanidade continua aprisionada no nosso sistema. Então é preciso, sim, que venha de tempos em tempos uma intervenção maior para reunir um grupo maior de pessoas, como foi na época de Cristo, ele veio direto para iniciar esse movimento com um grupo de pessoas que deveria ser algo que realmente iria deixar para as futuras gerações, até hoje, uma grande mudança. Isso não aconteceu porque grupos de poder ligados aos Anunnaki, aos romanos principalmente, interferiram no movimento, cooptaram aquele grupo, criaram uma outra história, um outro objetivo por trás daquilo, que foi a religião cristã católica romana. E o verdadeiro movimento que foi iniciado por Cristo e o conhecimento que ele deixou ficou oculto por poucos grupos de pessoas que conseguiram sobreviver e preservar isso, que depois acabou também ficando oculto e preservado em sociedades secretas, que outros membros do governo oculto se infiltraram nessas sociedades secretas para poder optar também ali dentro. Ou seja, eles se infiltraram em tudo, para não deixar que a verdade viesse à tona. Seria o ocultismo, né? Exato. Sim, o grupo antes do Conselho de Nicéia. Sim, sim. Certo? Só que na origem do conhecimento do ocultismo estava toda essa sabedoria alquímica, o segredo do Santo Graal. Que os templários tinham 7% da informação que eles conseguiram alcançar, os tibetanos tinham 3% da informação, e que realmente ninguém na Terra conseguiu ter acesso 100% a isso. Os Anunnaki acham que encontraram algumas respostas para prolongar a vida deles através de um conhecimento de uma substância que eles usam, que vem do ser humano, num ato extremamente cruel que eles cometem com a humanidade, e pelo conhecimento que eles adquiriram através das funções do ouro, de como manipular o minério, o ouro principalmente. Por isso que eles dependiam do ser humano para fazer mineração para eles aqui. Não é para levar para Nibiru, para salvar a atmosfera. Isso é balela de Zacarias City, tem nada a ver. Era para justamente mantê-los vivos. Eles dependem de certas matérias-primas da Terra para conseguir prolongar a vida deles, ter esse poder que eles alcançaram. Tá? Sensacional. Isso, e deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Como que alguém que queira estar disposto, né, a estar mais desperto, a despertar, como que alguém consegue trabalhar junto, encontrar grupos igual o seu e a Dáquila, certo? Pra conseguir ter esse contato e conseguir avançar. Entendeu? Igual o cara Qual o primeiro passo? Igual né? o cara vai igual o cara vai no culto, se ele quiser. Se o cara quiser caminhar dessa maneira pra elevar e ir pra outras dimensões, qual que é o passo a passo ali? Os evangélicos estão esperando, pela interpretação deles, o arrebatamento. Que na interpretação, ao pé da letra que eles fizeram, seria isto, o arrebatamento. Só que eles acreditam que pela fé em Jesus Cristo vão estar aqui, de repente vão sumir. Serão levados, como se fosse uma abdução, né? Só que isso é uma interpretação que foi feita, que na verdade o conhecimento estava totalmente perdido, oculto. Então eles interpretaram assim algumas passagens. Mas Jesus Cristo foi bem claro. Ele disse: eu não vim para todos, eu vim falar para alguns grupos, na época. Que grupo é esse? Era um grupo específico de pessoas que tem a ver com aquele número, os 144 mil. O Júnior Legraz falou dele. Esses 144 mil são dimensionais que vieram à Terra no passado, em compromisso. Estão aqui para trabalhar diretamente com eles. Estão aqui, são missionários, vamos dizer assim. Mas também se perderam e não estão entendendo mais nada aqui. Só que essas pessoas
é um número simbólico, não seja apenas 144 mil. Tem mais pessoas, só que elas não conseguem viver a vida normalmente. São pessoas diferentes, pessoas que se questionam, não aceitam ser pau-mandadas, são pessoas que querem fazer alguma coisa. Ovelhas negras. Não aceita o sistema, busca conhecimento, não para de pesquisar, quer encontrar a verdade a todo custo. Esse pessoal não é da Terra. São extraterrestres encarnados aqui, extradimensionais encarnados aqui, e que fazem parte do grupo dele. E ele veio para essas pessoas, para reunir esse pessoal na época. Até hoje é assim. Essas pessoas têm noção que elas são... Tinham, não tem mais. Na religião cristã, elas estão achando que são os escolhidos, os eleitos, Os gurus. ou os que serão salvos. Virar ego daí, né? Porque houve a distorção. É. Na verdade, não é isso. São seres que têm um compromisso na Terra, um trabalho para fazer aqui, e que têm um acordo e uma programação com eles, com esses seres, e com Emmanuel Cristo, há milhares de anos. Foi por isso que ele veio para cá.